Hoje eu vou estar apresentando um trabalho da cadeira de Inteligência Artificial, cujo título é Análise Fonética da Transcrição por Inteligência Artificial de Frases Foneticamente Balanceadas. O objetivo desse trabalho é documentar a exploração do Whisper enquanto ferramenta de transcrição de fala natural, analisando qualitativamente a capacidade de reconhecimento da transcrição de texto, mas também as sutis diferenças fonéticas entre as frases originais e as frases transcritas. Bom, o Whisper é um modelo de reconhecimento de fala de propósito geral e ele realiza transcrição de sons para texto. Durante uma análise exploratória do modelo, foi sendo testada a capacidade dele de reconhecer fala em diferentes contextos, com ruídos, com pausas diferentes, e uma coisa que chamou a atenção foi justamente a capacidade dele de analisar falas com diferente velocidade de fala e como isso poderia influenciar no reconhecimento dessa que é falado, né, na transcrição do que é falado. E também foi percebido que às vezes a seleção automática de idioma trazia uma transcrição diferente, justamente por ser outro idioma, trazia um significado completamente diferente para a frase, mas os fonemas se mantinham muito próximos, e isso faz algum sentido, já que a diferença entre a escrita e a fonética pode ser muito mais sutil. E a transcrição fonética, ela varia conforme a linguagem, conforme os caracteres, e isso pode, um exemplo disso é o fonema para a letra I. O fonema para a letra I no português é I, simplesmente. E, enquanto no inglês, às vezes por muitas vezes é I, e, enfim, ou ele entre algumas consoantes pode ter o som de I mesmo. Isso varia de acordo com o contexto de onde é utilizado. Então, o fonema ele é a menor unidade sonora produzida pelo ser humano, e existe uma notação oficial para o conjunto de fonemas que são reconhecidos internacionalmente, nos quais logo mais eu vou entrar em detalhes, vou dar uma abordagem superficial. Mas por hora, a metodologia consistiu primeiro na coleta de dados, onde depois de utilizar de uma outra dissertação para pegar frases que fossem foneticamente balanceadas, né? Se teve a gravação da leitura dessas frases em diferentes velocidades e logo depois foi feita a transcrição utilizando o modelo Whisper, né? Em sua configuração padrão, porque a ideia seria analisar mais a capacidade dele de transcrever e a proximidade dos fonemas alcançados. Depois foi feita a geração de um arquivo de comparação, ou seja, trecho por trecho das frases foram comparadas usando a biblioteca de Philippe, do Python, né, para verificar quais seriam as diferenças na escrita, se houvessem, né, e também calcular a acurácia geral da transcrição. E, por fim, teve uma comparação qualitativa da fonética das frases, né? Então, foi feita uma análise um pouco mais aprofundada e um pouco menos mecanizável, né? Porque, enfim, existem limitações descritas no texto do trabalho. E para essa comparação foi utilizada uma ferramenta, né, um transcritor de fonemas de diferentes línguas para o alfabeto internacional fonético, e foi feito essa comparação mais qualitativa. Esses são alguns dos fonemas, né? Essa é uma tabela dos fonemas consonantais, digamos assim, né? Dividida entre modo de articulação, né? Nasal, oclusiva, fricativa, aproximante, ou seja, dentro das nasais teria e uma série de outras variações.
as oclusivas ou plosivas, né, como P, B, T, D, K, G, K, G, e outras do tipo, fricativas como F, V, S, Z, X, e coisas do tipo, né? Essa é uma das tabelas que existe na, no, no alfabeto internacionalizado de fonemas, né? E depois da análise das 10 frases lidas em diferentes velocidades, né, se constataram algumas coisas interessantes, que é a velocidade de leitura lenta, a velocidade normal, elas produziram virtualmente a mesma acurácia de transcrição, tendo aí pequenas variações fonéticas e sendo até bastante efetivas, mesmo usando o menor modelo do Whisper, né? Enquanto uma leitura mais acelerada das frases foneticamente balanceadas apresentaram problemas não só na transcrição, por vezes assim muito grandes, por, até por puxarem outras línguas como o russo ou o francês, né? Muitas vezes os fonemas não eram nada precisos. E outra coisa interessante de se notar foi que, apesar de existir uma diferença de metade ou do dobro entre a fala normal para lenta ou da fala normal para uma fala mais acelerada, os tempos de processamento foram muito próximos, assim, né? E em alguns casos, na fala acelerada, né, o total da leitura das frases da fala acelerada teve 20 segundos, enquanto na fala normal tiveram 31 segundos. Na fala acelerada, o tempo de processamento, né, foi o dobro, por exemplo, para o menor modelo que o Whisper apresentava, enquanto nos outros e num modelo mais maior, né, um modelo teve uma acurácia menor do que os outros e tomou mais tempo de processamento, né? Então isso é algo que foi interessante. As maiores diferenças foram, foneticamente falando, foram nos pontos de articulação, né? Então, às vezes a gente tinha o reconhecimento de uma vogal plosiva, mas o ponto de articulação, né, se ela seria uma vogal surda, uma vogal sonora, uma consoante sonora, o programa falhava em reconhecer. Por exemplo, né, o que seria uma consoante surda, uma consoante plosiva ou oclusiva surda dentro do texto, seria o som de T no mata, né? Enquanto o T na palavra mata, nesse sentido, seria uma consoante oclusiva surda, enquanto mada, por exemplo, ou amada, esse D ele é uma consoante plosiva ou oclusiva do mesmo ponto de articulação, né, coronal, mas que tem a sonoridade. E essas foram as conclusões apresentadas pelo trabalho. Obrigado. Aqui estão as fotos.